Meu nome é Valera. Sou jornalista na Brasil Paralelo e precisei sair da Venezuela para não ser preso pelo regime de Nicolás Maduro e seus comparsas. Você deve se lembrar quando Chávez era celebrado como um líder de sucesso na América do Sul, mesmo com todos os seus desmandos já sendo conhecidos pelos venezuelanos. Como um regime autoritário esconde suas sujeiras? Quem são os responsáveis pela derrocada de um país inteiro? E o mais importante, quais os planos dos revolucionários bolivarianos agora que Donald Trump prendeu o seu líder? Hoje eu vou te explicar como funciona o chavismo e quais são os planos para substituir Maduro de um jeito que nunca te contaram. Nos governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, muita gente tentou explicar o chavismo como apenas um governo autoritário. Um socialismo tropicalizado. Mais uma ditadura caudilista latino-americana. Daquelas que todo o poder é centralizado em apenas um líder, o caudilho. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Decisões econômicas, política externa e o futuro da população. Tudo concentrado nas mãos do grande líder. Isso ajuda a entender partes do problema, mas não explica como o mecanismo realmente funciona. Ao contrário de outros governos autoritários, para organizar o poder, o chavismo usa a estrutura mais tradicional da política: a família. Uma grande família composta por várias famílias, unidas por laços de interesse, de proteção mútua, de dinheiro, de poder e, muitas vezes, de sangue. Essa lógica não é nova. Ela existe há milênios. Na Roma Antiga, esse tipo de organização era chamado de gens. Uma gens não era apenas uma família no sentido moderno. Era um conjunto de famílias que compartilhavam origem, alianças políticas, casamentos estratégicos e um projeto comum de poder. Nessas estruturas, o governo nunca era visto como uma coisa pública, a chamada res publica ou república, mas sim como um patrimônio familiar. O Senado romano, por exemplo, era formalmente uma instituição do povo. Na prática, quem mandava ali eram os patrícios, as grandes famílias. Eles não enxergavam o Senado como algo separado deles. A lógica era simples. Se o Senado é do povo, então nós somos o povo. Não o cidadão comum, mas nós, as famílias que controlam o sistema. O chavismo funciona exatamente assim, com uma pitada de ideologia revolucionária. Hugo Chávez foi o patriarca dessa gens política. Ele não criou apenas um partido ou uma coalizão eleitoral. Ele criou uma revolução entendida como herança. Algo que não pertencia ao Estado venezuelano nem à sociedade, mas ao próprio movimento e seus filhos, biológicos e políticos. Durante os primeiros anos da Revolução Bolivariana, surgiram muitas famílias ligadas ao poder, atuando em áreas diferentes: comunas, diplomacia, política tradicional e articulação internacional. Algumas vinham da velha elite política e funcionaram como pontes no início do regime. Com o tempo, 3 grandes famílias se consolidaram como o núcleo real do chavismo. Essas 3 famílias foram acumulando desde o começo autoridade política, dinheiro, poder de fogo e, principalmente, legitimidade diante do patriarca. A família Maduro nasce da militância sindical. Nicolás Maduro era motorista de ônibus, líder sindical, com uma trajetória parecida com a de outros líderes populistas da região. Foi formado politicamente em Cuba ainda jovem e, aos poucos, passou a ocupar cargos cada vez mais relevantes dentro do chavismo. Foi chanceler, foi presidente da PDVSA e se tornou o principal articulador político do regime. A família Cabello surge diretamente do núcleo militar do chavismo. Diosdado Cabello participou da tentativa de golpe de Estado de 1992, um movimento conhecido como MBR-200, criado por Chávez dentro das Forças Armadas. Ao longo dos anos, Cabello foi acumulando controle sobre o setor militar, os serviços da inteligência, a polícia e os chamados coletivos, grupos paramilitares armados que funcionam como um braço do chavismo, não do Estado. Se você conhece a Guarda Revolucionária Iraniana, aquela que é responsável pela segurança do Ayatollah e do seu regime, entenda a família Cabello como a responsável por esse tipo de segurança. Já a família Rodrigues construiu seu poder a partir da articulação política e institucional. O patriarca, Jorge Antônio Rodrigues, foi guerrilheiro e um dos fundadores da Liga Socialista na década de 1970. Seus filhos entram no movimento revolucionário movidos também por uma lógica de vingança histórica.
Jorge Rodríguez Gomes se torna responsável pelo controle da informação e da propaganda no regime chavista. Delcy Rodrigues se consolida como uma das principais articuladoras do regime com outras forças econômicas e políticas e hoje está sentada no trono do país. Cada uma dessas famílias assume uma função específica dentro do sistema. Uma controla a base sindical e a ideológica do regime. Outra, o poder militar e a repressão. A terceira, as instituições, o sistema eleitoral e a articulação legislativa. Isso não é coincidência. Isso é método. Quando Hugo Chávez adoece em 2011, a questão da sucessão se torna inevitável. A decisão não é tomada como numa democracia. Ela é tomada como numa herança. A pergunta não era quem tinha mais apoio popular ou poderia fazer um governo melhor para os venezuelanos, mas quem conseguiria manter o equilíbrio interno do sistema, ou seja, da família. Nicolás Maduro foi escolhido com forte influência da Cuba. Ele era o único capaz de manter viva a estrutura cubana dentro do chavismo. Diosdado Cabello era mais nacionalista e desconfiava da presença cubana. Os Rodríguez não tinham legitimidade suficiente diante do Chávez. Maduro reunia obediência, capacidade de articulação e aceitação entre as diferentes famílias. Quando Chávez morre, ou, como diz Diosdado, quando Chávez é morto, o patriarca desaparece, mas a gens permanece. E como toda herança, ela gera conflito. O chavismo entra, então, numa crise permanente de regime. Desde o início, sempre houve protestos, manifestações, tentativas de ruptura e instabilidade. Dentro do próprio sistema, a tensão nunca desapareceu. Sempre existiu o medo de traição, de entrega, de prisão ou de eliminação física entre as famílias. Isso não é um defeito do chavismo, é parte do seu funcionamento. O chavismo é um sistema antigo e moderno ao mesmo tempo. Antigo porque segue práticas políticas que existem há séculos. Moderno porque se veste com uma linguagem revolucionária e socialista. No fundo, a lógica é a mesma das aristocracias antigas. O poder pertence à família, não à sociedade. Na Roma Antiga, as famílias se interligavam por casamentos para garantir estabilidade e continuidade. Reis e aristocratas fizeram isso durante séculos. No chavismo, essa lógica também aparece. O poder é garantido por alianças internas, por lealdade ao patriarca e pela proteção do patrimônio comum. E esse patrimônio é a Venezuela. Para o chavismo, a Venezuela não é uma república, é um espólio de uma herança. O Estado deixa de ser público e passa a funcionar como propriedade privada das famílias que controlam o regime. Quando surgem crises, o sistema responde com repressão, não como exceção, mas como regra. O próprio pensamento marxista admite que revoluções precisam de purgas para sobreviver. O chavismo aplica isso de forma prática, seja contra a oposição, seja internamente nas disputas familiares. Hoje, com a captura de Nicolás Maduro, uma dessas grandes famílias sai da cena. Restam duas, e a tensão aumenta. De um lado, um chavismo mais militar, mais ideológico, mais violento. Do outro, um chavismo mais pragmático, tecnocrata, disposto a sacrificar parte dos anéis para manter os dedos, para manter a sobrevivência do sistema. É por isso que o chavismo governa há tanto tempo. Não por eficiência, não por popularidade e não por lealdade ideológica. Governa porque funciona como uma gens política. Uma grande família criminosa formada por famílias criminosas que fazem do destino de 30 milhões de pessoas uma briga por herança. Você que está assistindo a este conteúdo no YouTube da Brasil Paralelo, nós temos um convite para você conhecer o nosso streaming. Hoje a BP reúne mais de 100 produções originais por apenas R$10 por mês. Em Infiltrados Venezuela, nossa equipe esteve na Venezuela, ouvindo de perto as vítimas da autocracia chavista. Em A Queda, Argentina, mostramos como um dos países mais promissórios do continente se tornou sinônimo de crise econômica, inflação e instabilidade social. Em Nicarágua, Liberdade Exilada, uma produção exclusiva, denunciamos a perseguição a cristãos e opositores políticos em um país onde a liberdade passou a ser tratada como crime. E essas são apenas algumas das histórias disponíveis em nosso streaming. Se você quer ir além do que está sendo mostrado nas notícias e entender o que realmente acontece no nosso continente e no Brasil, toque no link na descrição desse vídeo e seja um membro Brasil Paralelo. Muito obrigado e te vejo na plataforma.